Graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós, irmãos, amigos que nos acompanham nesse canal de YouTube. Hoje o nosso tema é fazer o certo. O texto que usamos hoje é o de 2 Crônicas, capítulo 22, verso 1 e verso 2, que logo mais nós vamos ler. Fazer o certo. Todos nós, nessa vida, temos inúmeras oportunidades de fazer as coisas certas ou as coisas erradas. Se bem devemos reconhecer que nossa tendência ou nossa natureza é muito mais fácil fazer o que é errado do que fazer o que é certo. Eu não sei se você já prestou atenção. É muito difícil encontrar uma escola que ensina você a fazer errado. Normalmente as escolas, as instituições ensinam a fazer o que é certo. Tomemos como exemplo a infância. Ninguém precisa ensinar às crianças o que é errado. Se deixá-las entregues a si mesmas, elas farão tudo errado. Para fazer o que é certo, é preciso ensinar, adestrar, corrigir e perseverar neste caminho, para que as crianças aprendam realmente a fazer o que é certo, porque elas não nascem sabendo. Instintivamente e também de acordo com sua natureza, todos nós somos inclinados a fazer o mal, a fazer o errado e não o certo. Assim é para aprender a dirigir e tantas e inúmeras outras coisas da vida. Então o texto de hoje nos fala da história de um rei de Israel chamado Josias. Veja o que diz 2 Reis, capítulo 22, versículo 1 e 2. Diz assim: Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Fez ele o que era reto perante o Senhor. Andou em todo o caminho de seu pai Davi, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Eis aí o exemplo de Josias. E diz a palavra de Deus, e fez o que era reto perante o Senhor. Fazer o que é reto é fazer o que é certo. Não é muito incomum a gente encontrar na descrição dos reis de Israel, e fulano fez o que era mal perante os olhos do Senhor. Fulano fez o que era errado. Na maioria dos casos, Josias diz, ele fez o que era reto, certo, perante o Senhor. Aí você vai estudar a história de Josias e você vai perceber que ele não teve um bom exemplo dos seus pais, ou do seu pai, e também do seu avô. Amon foi o seu pai e Manassés foi seu avô. Ambos estão na lista dos piores reis de Israel, daqueles que contrariaram muito a vontade do Senhor, fazendo o que é errado. Portanto, ele não teve essa escola do exemplo. Mas então o que aconteceu? Lá em 2 Crônicas, capítulo 12, versículo 14, diz que ele se dispôs a buscar de todo o coração o Senhor. Aí está então o segredo. Ele tinha toda a propensão de fazer as coisas erradas, como os seus pais e seus avós, foram reis também, mas acontece que ele aprendeu uma lição e fez isso aí. Ele se inclinou a buscar o Senhor de todo o seu coração. Então, durante a sua vida, ele foi um homem temente a Deus e buscou em Deus. Bom, a própria Bíblia diz mesmo assim, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Deus a todos dá liberalmente e não prospera, ou seja, não passa em rosto aquilo que ele faz. Portanto, queridos, aí está um segredo para fazer as coisas certas, é buscar ao Senhor. Não podemos nos esconder atrás dessas desculpas de dizer assim, meus pais, meus amigos, etc. Realmente nós somos pessoas influenciadas, mas somos também influenciáveis. Não é? Nós recebemos influências e também legamos para os outros influência. Mas qual foi o segredo de Josias? Inclinou-se a buscar de todo o coração o Senhor.
para fazer o que é certo, né? Então, nós não podemos nos esconder dessas desculpas. Foi a sociedade, foi o ambiente e tudo mais. É claro que elas têm a sua influência, mas isso não te exime ou não me exime de nossos erros. Nós precisamos fazer as coisas certas. Então, a sabedoria é buscar do Senhor. Buscar do Senhor. Não apenas a provisão e também a proteção, mas buscar do Senhor também para fazer a ação, fazer o que é certo. Certo? A Bíblia diz isso aí, nos ensina. Em Isaías 55, versículo 6, por exemplo, Deus diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O que nós fazemos hoje, o que nós fizemos ontem, o que nós vamos fazer, é o que vai marcar realmente a nossa vida, onde nós estamos e o que somos. Depende do que nós fizemos ou do que nós fazemos. Em parte, portanto, em grandes decisões. Mas não há melhor decisão do que buscar o Senhor, a sabedoria do Senhor, a capacitação do Senhor para fazer a coisa certa, correto? Bom, aí está então o segredo. Então pense, como é que as pessoas vão lembrar de você no futuro? Como alguém que fez o que era mal e errado ou como alguém que fez o que é certo? Começa hoje, tá? Há um caminho de volta, há um caminho para corrigir, há um caminho para remendar se você não tem feito as coisas certas. É ao caminho do arrependimento. Esse caminho é um caminho da humildade, claro, reconhecer. Não é para os covardes. A humildade é para os grandes, é para aqueles que realmente são pessoas confiáveis, são pessoas que são tratáveis, são pessoas que são cuidadas, principalmente pelo nosso Deus. Esse é o caminho do arrependimento, o caminho de consertar as coisas. Por isso, no livro de Lamentações, capítulo 3, diz assim: por que te queixas, ó alma vivente? Queixe cada um de seus próprios pecados. Portanto, esquadrinhemos os nossos caminhos e busquemos ao Senhor, voltemos ao Senhor. É o caminho certo. Então, se você quer fazer a coisa certa, lembre-se, você não pode fazer certo se Deus não estiver na tua frente, se Deus não estiver te capacitando, se Deus não estiver te autorizando, sendo a tua proteção e a tua direção. Deus abençoe. Até uma próxima, com a graça de Deus. Pastor Silas Rebouças Nobre, estamos aí no YouTube, sempre nos visite. Será um prazer muito grande. Em nome de Jesus, a bênção do Senhor esteja com todos nós. Amém.